Olá, tudo bom? Milhões de pessoas sofrem com problemas cardiovasculares e até mesmo morrem de AVC, infarto, isquemia, por conta realmente das placas nas artérias. Essas placas de aterosclerose são muito comuns, muito prevalentes, e muitas pessoas buscam alguma coisa que consiga desentupir essas placas, dissolver essas placas, para que as artérias voltem a funcionar normalmente. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que afinal de contas as placas se formam e o que você pode fazer para reverter isso. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem algum tipo de problema no coração, nas artérias, se tem alguém na sua família que tem esses problemas e por isso você fica preocupado. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Normalmente quando o seu médico fala, de placa de colesterol, placa de aterosclerose, você deve pensar que lá nas suas artérias, nas suas veias, tem como se fosse uma graxa, uma gordura amarela revestindo, Mas não é bem assim. A gente sabe que essas placas são compostas por colesterol, por cálcio, por células inflamatórias, por tecido fibroso e uma rede de fibrina em determinados casos. Então é muito importante a gente entender melhor o que é a fibrina, o que é essa proteína e como ela favorece a formação de placas, porque depois eu vou te falar inclusive de suplementos que estão sendo estudados para combater isso. Se você estudou biologia no colégio, você deve lembrar daquela questão da fibrina estar relacionada com a coagulação sanguínea, Ela, de fato, é uma proteína essencial para a vida, porque sempre que a gente se corta, ela entra em ação, formando uma espécie de malha que estanca o sangramento e inicia o processo de cicatrização. Sem a fibrina no nosso corpo, até mesmo um pequeno corte poderia causar uma hemorragia que não para, não estanca, e a gente poderia até mesmo morrer por conta disso. Então, a fibrina não é uma vilã, digamos assim. Ela só se torna um problema quando a pessoa ela vive em excesso, ela está presente em excesso, em um organismo que está constantemente inflamado. E, obviamente, é justamente isso que acontece, infelizmente, com milhões de pessoas hoje em dia. A gente sabe que uma alimentação rica em ultraprocessados, em excesso de açúcar, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a pressão alta, o diabetes favorecem essa inflamação crônica de baixo grau no nosso organismo. E essa inflamação crônica de baixo grau atinge o endotélio, que é a parede dos vasos, das artérias. Então, ao mesmo tempo, esse processo também pode influenciar, comprometer o glicocálix, que é uma fina camada protetora que funciona como um revestimento natural da parede dos vasos, evitando que células inflamatórias e outras substâncias se prendam ali, que grudem ali com facilidade. Então, quando essa proteção vai sendo danificada, o organismo interpreta que, opa, tem uma lesão ali, tô com um machucadinho, tem um problema. E aí, como resposta, imagina, o fígado aumenta justamente a produção do fibrinogênio, a proteína que circula no sangue, que quando é necessária, se converte em fibrina para estancar, para dar aquele processo de reparo. Em situações normais, isso é, obviamente, super importante, O problema é quando esse mecanismo permanece ativo muito tempo, meses, anos, devido a essa inflamação crônica persistente que eu falei para você. Então, é importante que a gente entenda que a placa de ateroma não é só a fibrina, Como eu te falei, ela é uma estrutura muito mais complexa. Ela é formada pelo colesterol oxidado, que é o pior tipo de colesterol que a gente tem no nosso corpo, células inflamatórias, tecido fibroso, cálcio e vários outros componentes. A fibrina participa desse processo, principalmente quando a placa se torna mais instável ou quando ela sofre pequenas lesões. Então, ela funciona como uma espécie de malha biológica que favorece a consolidação dessa estrutura. Então, controlar só o colesterol, muitas vezes, não vai ajudar a controlar todo esse processo inflamatório que daria essa progressão da doença, da placa, do entupimento e tudo mais. Então, tem uma coisa simples que pode mostrar como é que está esse processo, se ele está mais ativo ou não, que é o fibrinogênio sérico. Esse exame não mede quanto de placa você tem na artéria, mas ele é um marcador importante da inflamação e da tendência do organismo a produzir mais fibrina e está associado a um risco cardiovascular maior. Então, muito antes de um infarto, de um AVC, de uma isquemia, o corpo vai dando um sinal de que alguma coisa não está bem. E é importante que a gente consiga fazer mudanças de estilo de vida que de fato atuem diretamente ali. A gente sabe que a alimentação e os hábitos têm um papel muito importante, mas os estudiosos começaram a estudar mais sobre os suplementos. Também vou falar um pouquinho mais de tudo isso para você aqui para te ajudar. Vamos falar um pouco sobre a nutrição, claro, Eu sou nutricionista no meu canal de nutrição, então a gente começa falando mais sobre isso. Até porque a base da nossa alimentação muitas vezes determina esse grau de inflamação do nosso corpo.
Então não adianta eu começar falando aqui para você de suplemento, se a base da sua alimentação não estiver focada em realmente favorecer esse processo anti-inflamatório no seu organismo. Então eu separei rapidinho aqui 5 coisas que você pode acrescentar à sua rotina do dia a dia para turbinar mais esse processo anti-inflamatório. Primeira coisa, quando a gente pensa em diminuir as placas, é pensar nos vegetais que são ricos em nitratos naturais, como beterraba, rúcula, espinafre, porque quando você consome esses alimentos, o seu corpo produz o óxido nítrico, que é uma molécula que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhora justamente aquela questão da função do endotélio, da parede do vaso que eu te falei, e favorece a circulação. É como se as artérias recuperassem parte da flexibilidade que elas vão perdendo ao longo dos anos. Então, acrescentar diariamente uma gelada generosa de rúcula, acrescentar um espinafre na sua alimentação, um suco de beterraba, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando de benefícios, vai te ajudar bastante com relação a isso. Outro alimento super interessante e muito estudado é o nosso amado e querido alho, né? Quando a gente amassa o dente de alho, deixa ele lá uns 10, 15 minutos antes de consumir, ocorre a formação da lisina, um dos compostos medicinais mais estudados do alho. Ela ajuda a modular processos inflamatórios, pode contribuir com a melhor função dos vasos e oferece benefícios para a saúde cardiovascular em geral. E tem um detalhe que quase ninguém conhece, né? Que se você pica o alho e coloca ele logo na panela com calor, essa reação é interrompida. Então, esperar alguns minutos antes de cozinhar faz toda a diferença. Inclusive, eu tenho aqui no canal vídeos ensinando como fazer a água de alho, o chá de alho e mais vídeos falando mais dos benefícios do alho, que é muito amplo, não só para essa parte de placas do sangue, AVC, né, parte cardiovascular, mas ele é muito importante para a saúde. Vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Tem um outro ingrediente que também é milenarmente estudado, que é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. A principal substância ativa dela é a curcumina, né, que já é estudada há muitos anos por conta dos efeitos anti-inflamatórios. Um dos anti-inflamatórios mais poderosos que realmente existem, os curcuminoides. Então é importante que a gente lembre de ativar mais esses curcuminoides através ou da pimenta do reino, que ajuda bastante a aumentar a biodisponibilidade até 1000%, ou a adição de uma gordura boa, como o azeite, como a chia, a linhaça. Essa absorção, essa biodisponibilidade aumenta muito, tornando o tempero mais eficiente. Ainda tem a questão das frutas vermelhas e das frutas cítricas. Morango, mirtilo, amora, laranja, limão, são ricos em flavonoides também, vitamina C, que são compostos que ajudam a proteger o endotélio, a parede do vaso, contra o estresse oxidativo. Então pensa, né, na parede do vaso como se fosse uma superfície extremamente lisa. Quanto mais lisa, mais íntegra ela permanece, menor a chance daqueles processos inflamatórios que vão causar as placas que eu te falei. Então vale a pena acrescentar mais desses alimentos. E ainda tem o último grupo que a gente tem que tentar acrescentar na nossa alimentação, que são os fermentados naturais. O kefir, o iogurte, o repolho, o picles, a aveia, a maçã. Eu tenho uma playlist de alimentos fermentados, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E a gente sabe que a saúde intestinal está muito relacionada ao grau de inflamação crônica de baixo grau do nosso intestino. E a gente sabe também que quando a microbiota está desequilibrada, substâncias inflamatórias podem atravessar a barreira intestinal com facilidade, né? Porque está tudo muito aberto ali, os espaços. As junções das células estão abertas, e aí a resposta inflamatória fica mais exacerbada no nosso corpo. Então, os fermentados ajudam a manter essas barreiras mais juntas, mais íntegras, mais saudáveis, e também a manter o microbioma mais saudável e equilibrado. Então, o ideal é que você consuma todos eles um pouquinho durante todos os dias, né, de forma, obviamente, rotativa, né? Mas que eles façam parte da sua alimentação para que a base da sua alimentação seja anti-inflamatória e que você já consiga colocar o seu corpo num modo menos propenso a produzir essas placas. Talvez você esteja se perguntando, Patrícia, mas tem algum suplemento que consiga dissolver essas placas? O que a ciência fala sobre isso? Tem alguns suplementos, 3 especificamente, que vêm sendo muito estudados por conta desse potencial proteolítico que eles têm. Primeiro é a natoquinase, que é uma enzima obtida através do natto, que é um alimento tradicional japonês, obtido através da fermentação da soja. Eu até poderia falar para você consumir o natto no seu dia a dia, mas assim, é muito difícil para quem não mora no Oriente, e não só difícil de conseguir, já é por si só difícil, mas de aceitar, porque ele é um grão da soja meio gosmentinho assim, sabe?
Então, assim, tem a questão cultural também que às vezes as pessoas não conseguem acrescentar na rotina do dia a dia. Então, por isso que o suplemento às vezes é mais indicado. Ela é provavelmente a enzima mais estudada dessas três que eu vou falar para você. O principal mecanismo dela é favorecer a fibrinólise, ou seja, ajudar o organismo a degradar o excesso de fibrina quando isso é necessário. Além disso, alguns estudos também observaram a melhora de marcadores relacionados à viscosidade do sangue, à circulação e até mesmo redução da pressão em alguns pacientes. Mas claro, né, que mais estudos têm que ser feitos especificamente. A dose mais utilizada nos estudos é de aproximadamente 2.000 FU por dia, podendo chegar até mesmo 4.000 FU, que são as unidades formadoras de colônia, em situações específicas e sempre com orientação profissional. Segunda enzima é a serrapeptase. A serrapeptase é uma enzima proteolítica normalmente identificada numa bactéria associada ao bicho da seda. Então, a principal característica dela é ajudar na degradação das proteínas relacionadas ao processo inflamatório das cicatrizes, da cicatrização. Por isso, ela vem sendo estudada principalmente em situações de edema, inflamação, recuperação de tecidos. E embora algumas pessoas atribuam a elas efeitos, principalmente em situações de circulação, as evidências ainda são mais limitadas do que a natoquinase. Então, se você tiver que optar por uma delas, a natoquinase é que tem tido mais estudo. Mesmo assim, muitas pessoas utilizam as duas de uma forma complementar, dependendo do protocolo, e as doses são entre 40.000 e 120.000 SPU por dia. Tem também a lumbroquinase. A lumbroquinase ela é obtida através de um complexo enzimático encontrado numa minhoca, Lumbricus rubellus. Mas assim, calma, né? Não é como se eles picassem a minhoca e colocassem dentro da cápsula para você. Ela só tem as enzimas altamente purificadas que são produzidas de forma lá no laboratório, tudo limpinho, direitinho. Então, entre as três, ela é uma das consideradas mais potentes em relação à atividade fibrinolítica. Alguns estudos sugerem que ela pode atuar de maneira bem seletiva, inclusivamente, sobre a fibrina, o motivo por qual desperta tanto interesse dos pesquisadores quando pensam em circulação, microcirculação. Mas, assim, por outro lado, né, ela também é a mais cara e menos disponível no mercado. As doses ficam em torno de 300.000 a 600.000 SU por dia, dependendo da formulação. Mas, assim, tem um detalhe mais importante ainda, que é onde é que eu acho isso e como é que eu vou usar isso de uma forma otimizada, porque elas não são tão baratinhas assim no dia a dia. A forma mais fácil de você encontrar essas enzimas são nas farmácias de manipulação e para isso você vai precisar da prescrição do médico ou do farmacêutico, né, para que você consiga obter essas enzimas. Existem algumas empresas internacionais que vendem elas também. E se você for comprar dessas empresas, busca para saber se é uma marca confiável, com selo de boa procedência, né, para você garantir que está tudo ok. E outro detalhe importante também é como tomar, porque muitas pessoas pensam assim, já que é uma enzima, eu vou tomar junto da alimentação. O ideal é que você esteja sempre com o estômago mais vazio possível. Então, tem 2 horários que funcionam muito bem. Logo que você acorda, e aí você espera 30, 40 minutos para tomar o café da manhã. Ou antes de dormir, assim, 2 horas depois do jantar. Então, você pode jantar, esperar 2 horas e tomar essas enzimas e depois vai dormir direto. Assim, você reduz a chance que elas sejam utilizadas apenas no processo digestivo, justamente. E outro detalhe que as pessoas desconhecem é a questão do tipo de cápsula. O estômago tem um ambiente extremamente ácido, então muitas vezes os médicos ou os farmacêuticos pedem que seja uma cápsula com revestimento gastroresistente para garantir que ela vai eclodir lá no lugar certo para exercer a função dela. Me conta aqui embaixo se você já conhecia esses suplementos. Lembra também que para você ter uma boa saúde cardiovascular é importantíssimo que você tenha um bom estilo de vida, né? Além de você ir regularmente no seu médico, no seu nutricionista, é importante que você faça essa boa alimentação, que você tenha um hábito de atividade física diário ou pelo menos várias vezes por semana. A gente sabe que 150 minutos de atividade física moderada é o indicado pelas sociedades de cardiologia para reduzir o risco cardiovascular. Que a gente se mantenha menos sedentário no dia a dia, não só fazer exercício, mas se mover mais no dia a dia. Enfim, né? Tudo isso ajuda muito na saúde cardiovascular. Me conta aí o que você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. E deixa a curtida no vídeo, isso é super importante para mim. Até a próxima. Tchau, tchau.